Nós estamos lendo do Kabbalah para Estudante, página 473, Vezot Eleyudá, perguntas podem ser feitas no K.TV. Isto é para Judá, Vezot Eleyudá. Vamos começar com as palavras somos escravos. Nós fomos escravizados, perdão. Está escrito em Masechet Pesachim que começa com anúncio e termina com louvor. Com relação à denúncia, o Rav e Shmuel estavam numa disputa. O Rav disse, a princípio, no início, nossos patriarcas eram adoradores de ídolos. E Shmuel disse, a princípio, para começar, éramos escravos ou fomos escravizados. A prática chega Shmuel. Temos que entender essa disputa. Diz o Rav. Ele está falando de estados internos. A Kabbalah não fala de outra coisa. Só sobre o estado interno do homem. Seus estados internos. Então, se falamos de ser escravos, ou idólatras, adoradores de ídolos, isso fala do desejo interno do homem. Então, qual a diferença entre o estado de escravizados ou idólatras? Há uma grande diferença. Idólatras ou adoradores de ídolos significa que este trabalho é feito pela própria vontade, desfrutar disso. Escravo significa que não queremos estar nesse estado e não temos escolha. Devido aos tormentos, a pressões externas, estamos nesse estado. Então há uma grande diferença. Ou pela própria vontade, ou necessariamente contra o desejo. Essa é a diferença. Então vamos ver o que ocorre aqui. A razão para começar com a denúncia e começar com louvor, como está escrito, no que se refere em que, na medida em que a escuridão é mais excelente que a luz. Portanto, devemos lembrar a questão da denúncia, que através dela podemos adquirir conhecimento profundo das misericórdias do Criador para conosco. É saber que todo princípio é só na denúncia, uma vez que a ausência precede a presença. É por isso que um potro selvagem nasce um homem e, no fim, adquire a forma de homem. Isso se aplica a todos os elementos da criação, e isso era assim na raiz da nação de Israel. Ou seja, vamos começar de um estado que é o oposto da perfeição e gradualmente vamos alcançar a perfeição. E ainda assim, de qual estado nós começamos? Considerando o exílio do Egito, de somos escravos ou idolatras. Siga. A razão para isso é que o Criador escolheu a criação existência a partir da ausência. Portanto, não há uma única criação que anteriormente não foi uma ausência. No entanto, esta ausência tem uma forma distinta em cada elemento da criação. Porque quando dividimos a realidade em 4 tipos, inanimado, vegetal, animal e falante, nós descobrimos que o início do inanimado é uma completa ausência. Entretanto, o início do vegetal não é uma total ausência, mas sim o seu grau anterior, em comparação a si. É considerado como ausência. E na questão do que é necessário para cada semente, é considerado como sendo recebido do inanimado. Da mesma forma, é com a fase não existente do animal e falante, pois a forma vegetal é considerada como ausência com relação ao animal. E a forma animal é considerada ausência com respeito ao falante. Portanto, o texto nos ensina que a ausência que precede a existência do homem é a forma da besta.
É por isso que foi escrito: um jumento, um ponto selvagem, nasce um homem. Onde o ser humano necessariamente começa no estado de besta, ou como um animal. Então, esta forma, diz o Rav, torna-se ausente, e daí torna-se a forma do homem. Está claro até aqui? Sim? Ok? Estou feliz, sim? É um pouco abstrato. Do que estamos falando aqui? A questão da ausência sobre o desenvolvimento do nosso desejo. Inanimado, vegetal, animal, falante, o desenvolvimento do desejo. Nós desenvolvemos com o desejo, que é uma gota, um ponto, não tem nada em si. E deste ponto, desenvolve-se, que forma ele atravessa, até alcançar uma forma poderosa de uma pessoa, digamos. Então, toda vez nos desenvolvemos gradualmente, assim que é em toda a criação, também inanimada, e também não vemos isso, porque várias mudanças são muito devagar. Inanimado é mais diferentes estações, depois o vivente, o animal, com várias mudanças, e o falante, que tem velocidade e mudanças essenciais. Então, em cada estado e também em cada espécie, no mesmo estado, e o próximo grau do próximo estado é construir o desenvolvimento do grau anterior. Sim? Ele diz que toda a questão da luz que sai da escuridão maior é através da existência a partir da ausência. Existência a partir da ausência significa antes de não ser revelado, agora é revelado. Fala só com respeito às criaturas, aos seres criados, porque os seres criados escrevem sobre a partir do que alcançam. E não podem falar com respeito ao Criador, jamais. No final, somos criaturas e não saímos deste estado. É por isso que quando escrevemos algo a partir da realização, e não podemos escrever mais do que a criatura alcança. O que anteriormente estava oculto e foi revelado, ou tornou-se revelado. Revelado, uma vez você é um pequeno bebê, e depois foi uma criança, e depois um adolescente, depois um adulto, e alcançou esse estado. Então eu posso dizer, o fato de ter visto todas essas formas no NIV, essas formas chegaram até nós e foram reveladas dessa forma. Mas na verdade o que ocorre com o NIV, nada, mas em relação a nós é como é revelado. E ele sempre sabe que era um adulto. É por isso que estamos em certo estado, mas há um estado chamado Ein Sof, e de lá significa o início da criação e o fim da criação, e todo o processo é revelado somente para nós, ou seja, nós descobrimos em nossos vasos que gradualmente se desenvolvem, por isso nossos vasos descobrem nosso total estado em Sof, na perfeição, primeiro em carência, e dessa carência a pessoa alcança a realidade, de novo um maior desejo, uma maior carência, e de novo uma maior realidade revelada, e assim é sucessivamente. Porque um desejo maior não pode ser revelado, temos que digerir todos os detalhes dessa realidade. E essa carência revelada, essa carência lá, esse desejo, etc. E nós, de acordo, somos incluídos com essas carências. E daí podemos alcançar a perfeição.
Não há outro além dele, o bom e benevolente, etc., até ser totalmente alcançado. Todo o nosso trabalho é lentamente revelar o Criador, porque toda a realidade é o Criador. É o Criador e assim é revelado no seu clique corrompido. E o mundo de Ensof? Sim, o mundo de Ensof. É o Criador? Sim, é o Criador. É o céu? Sim, é o céu. Onde você vê o céu? Então você não vê o céu porque é corrompido. E eu vejo, e eu não sou, eu vejo o céu. Então é tudo com respeito à pessoa que alcança. E sem a pessoa não há nada a falar. É com respeito à pessoa, pode-se falar de qualquer coisa, de zero ao fim da correção. E toda essa escada de degraus, onde quer que você haja, é o que você alcança. Você lê o que os cabalistas alcançaram e pode ver o Ari, o Baal Shem Tov, Rabi Shimon, todos os cabalistas, Baruch Sulam, Rabash. Veja o que eles fizeram. Eles corrigiram seus vasos, descobriram o mundo de Atzilut, Gar de Atzilut. Eles alcançaram o fim da correção. Veja o que escrevem na visão do Rabi Hia. Eles moveram toda a escada de degraus dessa forma, simplesmente. E a partir deste ponto de observação da escada, ver o mundo de Ensof, mais ou menos, de acordo com seu estado. Sim, ele disse, uma criação escolhida da existência a partir da ausência. Ou seja, parece como que antes houvesse a criação, a ausência, e depois disso, a existência. E além disso, também é o que você disse, que você descobre a criação, a existência a partir da ausência, ou seja, o Criador está oculto, daí você o revela. Tudo fala com respeito à pessoa que alcança, e não sabemos nada além disso. Também Adam Rishon, o Ari, não importa. O que você quiser falar de cabalistas, todos eles chamam-se seres humanos que vivem neste mundo. E o que eles vivem, ele alcança essa realidade superior. E é isso que eles escrevem. E o que não foi alcançado não alcança, só o que são capazes de descobrir. Como em cada ciência. E essa ciência é especial, te ensina como corrigir seus vasos de recepção, por isso chama-se sabedoria cabalística. Seus vasos de recepção são corrigidos, aperfeiçoados, a fim de sentir essa realidade. Enquanto isso, você não sente. Está aqui, mas você sente uma realidade muito limitada chamada este mundo, uma realidade chamada materialista. O que você pode sentir em seus 5 sentidos corporais, ou seja, você recebe esses sentidos desde nascimento na sua mente, você recebe de nascimento, desenvolve um pouco e não é nada mais do que isso. Então, eles desenvolvem mais emoção, imã, entendimento, e o que descobriram através disso, eles escrevem. Também te dão conselhos, como você pode desenvolver sua mente e coração, e como utilizá-los. Então, se você age corretamente, você corrige seus vasos de percepção, daí descobre o que escreveram, e daí entende, ao invés dessas palavras, o que eles escreveram.
o que eles queriam dizer. Porque você vê as mesmas formas como eles descobriram. Sim. Sim. O problema é que a vida da pessoa é curta. Curta? Curta? Vive por quê? 70 anos? Primeiro é forte, no final é fraco. Também pode decidir que eu morro, daí o mundo continua. Não sei. Sim, a pessoa pode decidir nisso. Não se o mundo permanecer, não. É o que as pessoas pensam. É isso que as pessoas pensam. Então, se você pensa que a pessoa morre, pode olhar o mundo e ver como os outros vivem? Existe tal coisa? Não. Não sei. Ok, você não sabe. Então, digamos, existe uma vida eterna e a pessoa descobriria todos os mundos, etc. Seria fácil provar que precisa de outra coisa? A vida não é outra coisa. A vida é para descobrir a força superior. Que além de mim, só ele existe, daí ele descobre. E o mundo inteiro é o que separa ou nos conecta entre eu e ele. Então é isso que eu estou dizendo. Da nossa vida miserável, como ter essa prova que o valor da vida é vasto. Que a pessoa obtém essa vida para descobrir o superior. Se a pessoa aceita essa vida para descobrir esta vida, é importante e preciosa. Se toma essa vida para ser um animal, então como um animal. E não tem valor além de alguém devorá-lo. Por isso que tudo depende do quanto a pessoa valoriza a sua vida de acordo com a verdade. Então, você não deve se desculpar com a vida, mas sim com o que alcança ou não, na mesma oportunidade que recebemos. E, de qualquer forma, você deve se esforçar para estabelecer a imagem correta da realidade. Eu estou diante no outro além dele, no bom e benevolente. E é assim que eu tenho que tratar a realidade. Além do Criador, não há nada. Todo o resto são marionetes que ele ativa. Veja, esse grande jogo que você tem, você olha de fora, o mundo inteiro é um jogo que se move aqui e lá, com todas as suas partes. Veja o que ocorre. São tantos sistemas e coisas, você tem a mídia, a educação, cultura, essas pequenas pessoas que giram, dão voltas, todo este joguinho. Veja o que o Criador fez. E isso você, na atitude correta para com eles, vai descobrir que não há outro além dele. Bom, vamos continuar. Então, página 494. E o escrito diz, o homem e a besta são preservadas ao Senhor. E assim como a besta recebe tudo para o seu sustento e a satisfação do seu propósito, também fornece o homem com tudo o que ele precisa para sobreviver e cumprir seu propósito. Portanto, precisamos entender a vantagem do homem sobre a besta, da perspectiva da sua própria preparação. Isso pode ser servido pelos seus desejos, pois os desejos do homem são certamente diferentes dos da besta. E, desta forma, a salvação de Deus para o ser humano é distinguida da salvação de Deus para a besta.
Portanto, após investigar este conceito completamente, descobrimos uma diferença intrínseca entre as necessidades do ser humano, do homem e do reino animal, exceto pelo despertar para a divina Devikuta, adesão, que é inerente apenas à espécie humana e não outra. Ou seja, no homem, há toda a tendência, inclinações que o animal tem, e não há vantagem do homem sobre a besta, mas somente o que não pode existir na besta de forma alguma e pode existir no homem é o ponto no coração. E o despertar para a revelação do Criador, ser como o Criador. Isso só pode ser no homem, a menos que desenvolva no mesmo desejo, o mesmo desejo, tem essa criatura, este macaco chamado ser humano, neste mundo, porque é dito que tudo é igual a besta, nesse desejo chama-se homem, que ele desperta para o Criador e na sua internalidade ele tem o desejo de assemelhar-se ao Criador, por isso que se chama semelhante, ser Adão, falante. Segue-se que toda a questão da presença da espécie humana é nessa preparação impressa nele para realizar seu trabalho, e nisso é superior à besta. E muito já foi dito que mesmo a inteligência e artesania e nas condutas políticas e na presença, com grande sabedoria em vários elementos, é o mundo do reino animal. Ou seja, no final, o que temos que fazer é somente desenvolver este ponto no coração. Todo o resto, tendências, inclinações, desejos, pensamentos, tudo que existe não pertence ao grau da divindade, ao grau espiritual. Tudo é somente no grau animal, ou seja, são destinados a morrer com o corpo. Não tem internalidade nem importância, mas só na medida que assistem o grau de Adão falante dentro de nós. Desta forma, também podemos entender a questão da ausência que precede a existência do homem, como uma negação do desejo da proximidade do Criador, visto que a pessoa está no nível animal. Ou seja, não querem alcançar a divindade. Este é o grau porque a ausência vem antes, Havaya, que tem o desejo de alcançar a divindade. E assim é em cada estado individual, que é revelado em nós, nas descidas. Então, sentimos essa negatividade. E daí não sabemos nada. Você sente isso? Você também pode responder, então é verdade. O que você quer, você sente, é verdade. Em outras palavras, cada vez a nossa ascensão, ela regula a força superior, o Criador, não queremos pensar, caímos no grau animal. Mesmo neste grau, não queremos sentir nada. Mas penetrar esta ausência, se pudéssemos. Vai dormir. E dormir, ótimo. No princípio da lição, você está nesse estado um pouco. E dormir de tal forma que eu jamais sentiria que estava dormindo. Isso é a ausência. E permanecer assim. Até quando? Para sempre.
Muitas pessoas no mundo concordariam com isso. E temos que explicar-lhes que essa é uma forma de ausência que vem antes de Havaiá. Nós recebemos esses estados de propósito para, especificamente a partir desse estado, subir sobre e preencher sua carência com a revelação do Criador, com a satisfação, o preenchimento eterno. Seguimos. Desta forma, também podemos entender a questão da ausência que precede a existência. E agora entendemos as palavras da frase que diz que começa com condenação e termina com louvor, que significa que devemos relembrar e compreender esta falta que precede nossa existência de uma forma positiva, pois esta é a condenação que precede o louvor, e a partir disso entendemos o louvor mais profundamente, como está escrito, começando com condenação e terminando com louvor. Por isso que temos que publicar isso, que diante de nós está um grau especial, bom, que não devemos permanecer inferiores, que sentimos que é melhor estar morto que vivo, não temos sentido na vida, não temos razão para viver, que não temos êxito, mesmo que eu tenha êxito, eu não me importo mais com isso, etc. Ou seja, no estado geral que foi esclarecido cada vez mais, financeiro, político, etc., nós deterioramos um estado, especialmente o povo de Israel, a nação de Israel, que vamos sentir uma total carência. Mas agora é dito, se não sentimos, além de ser um povo muito teimoso, com grande ego, capacidade de ter êxito em cada situação, isso não vai ajudar. Nós precisaremos determinar a ausência geral do nosso estado. E daí seremos capazes de começar a correção, sim? Página 495. Esse também é o significado dos nossos 4 exílios, exílio após exílio, que precedem as 4 redenções. Redenção após redenção, até a 4ª redenção, que é a perfeição completa que esperamos até hoje. Amém. O exílio refere-se à ausência que precede a existência, que é a redenção. E visto que essa ausência é o que prepara Havaiá, descrevê-lo como o estágio de colher, assim como semear é a preparação do estágio de colher, como é explicado nos livros. Portanto, todas as letras de Geulah, redenção, são encontradas na palavra Golá, exílio, exceto pelo Aleph, que se refere ao Aluf, campeão do mundo, que nos ensina, assim como os sábios disseram que a forma da ausência é apenas a negação da existência. Preparar o Kli. E nós sabemos a forma dessa redenção atual, como os versos. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, porque todos me conhecerão do menor ao maior deles. Portanto, a forma da ausência anterior, ou seja, a forma do exílio, é somente a ausência do conhecimento do Senhor. E esta é a ausência do Aleph, que está faltando em Golã, exílio, e presente em Geulah, redenção. A Devekut com o campeão do mundo. Essa é precisamente a redenção de nossas almas, não mais nem menos. Como dissemos, que todas as letras de Geulah estão presentes em Golá, exceto Aleph, que é o campeão do mundo. Perguntas até aqui? Sim. José de Jerusalém pergunta: quando o homem tem o privilégio de sentir o exílio pela primeira vez?
durante o primeiro exílio, ele merece sentir o exílio. Ele sente que chama-se o exílio egípcio, como é dito na Torá, com todos os discernimentos, e ele passa por isso. Cada um no seu estilo, é assim que ocorre. Ele descobre em si todo o mundo, a Babilônia, a terra de Canaã, o Egito, e a forma como ele faz parte, como está nisso, e tem tais desejos que não só são esses locais, mas também desejos que são desejos humanos, que é como um Egito com eles, nestes desejos, ou seja, é uma coleção de desejos que todos existem nessas relações, como ele nos diz na Torá. E com respeito a esses desejos diferentes, passa por vários estágios diferentes. E todos devem passar por isso, e esperemos que passemos rapidamente por isso, nos preparando corretamente no curto período de tempo que nos resta. Sobre a adesão divina, só o ponto no coração tem essa inclinação de alcançar a mesma adesão, sim. Então, para que serve o resto? Para que o ponto no coração possa aderir tudo o mais a ela. O ponto no coração é algo na consciência humana? Senão, não falamos sobre isso. Então, só falamos destes discernimentos que existem no discernimento, na sensação da pessoa. O que a pessoa não sente, não falamos. Para quê? A Torá é uma instrução dada a nós para realizá-la. É algo prático. Eu tenho que alcançar o exílio egípcio. E tenho que alcançar especificamente o exílio. E regozijar-se como Abraão regozijou-se. E ter este tipo de contentamento que ele ouviu do Criador, que seus filhos estarão no exílio. O exílio? Ótimo. Pelo faraó? Excelente. No Egito? 400 anos? Você promete? Sim. Ótimo. Muito obrigado. E eles serão atormentados por 400 anos, certo? E realmente tem 10 pragas e... Você realmente é misericordioso e verdadeiro. É assim que ocorre. Então, quem disse tudo isso? O ponto no coração? Sim. Em que ponto o ponto no coração para de ser consciente, como um órgão? No momento em que entende que cada vez, em cada estado, deve buscar a conexão, a adesão com o Criador para desaparecer nele. E não desaparecer, parar de sentir, mas estar incorporado mais corretamente no Criador e senti-lo e através dele ver a criação. Sim? O que desenvolve o ponto no coração? O ponto no coração, a luz o desenvolve como resultado de ser um plano geral chamado no seu tempo e como resultado da pessoa que participa nisso e o eleva. E este avanço chama-se, essa ajuda chama-se avanço. Existe o ponto no coração que algumas pessoas elas têm consciência disso e outros não, e a todo o resto dos desejos das pessoas que ela tem consciência. E desejos, respeito ao nível animal? Desejos. Nós falamos com respeito
ao nível falante. O ponto no coração é um desejo no nível falante, que quer ligar-se ao Criador, não é inanimado, vegetal, animal, esses graus. É o nível falante, Adão. Ser semelhante ao Criador é o início de Nefesh. É o início do Kli do quarto grau, o grau de Adão. Durante a preparação, há um ponto no coração? Eu não sei o tempo da preparação, mas a pessoa que sente que tem uma inclinação para revelar o Criador, significa que tem um ponto no coração e começa a trabalhar. Que não se sente assim, sentando quieto, está descontente com tudo na vida. Ele atravessa milhares de estados na vida, tem diferentes tipos de prazeres, não satisfaz. Ele busca algo acima de si. O que é acima de si? Qual o sentido da vida? É isso que ele quer entender. Porque a vida deve ter uma razão e um resultado. É impossível que algo assim não exista. Ele sente internamente, quer descobrir. Então, o mundo inteiro lhe parece como um jogo. E ele está dentro deste jogo. Mas ele quer descobrir quem opera o jogo. Por quê? Para quê? Ele tem que saber. Este é o ponto no coração que desperta para descobrir a força superior. Quem o gera, sim? Então, falta de satisfação, ou seja, não ser preenchido com os desejos deste mundo, toda essa falta de satisfação que ele busca algo além, é a expressão do ponto no coração no homem, de novo. O fato de não estar satisfeito com todos os desejos deste mundo, sim. E ele busca algo além, sim. Essa é a expressão do ponto no coração dentro de si? Sim, por enquanto é o princípio. Mas onde? O ponto no coração começa a querer conectar. Começa a querer conectar com quem? Revelar o Criador. Ah, conectar ao Criador? Não. Que outros pontos? Eu não sei nada de outros pontos. Eu quero o Criador, porque o Criador é a fonte, a minha satisfação, para eu saber, entender, sentir. Eu estou pronto para me conectar com o Criador. Com o resto dos pontos, na verdade, eu sinto a mim mesmo contra todo o mundo. Não me importa o mundo inteiro, de forma alguma. Tanto que eu sequer me importo com meus parentes. Não me importo com ninguém, eu me importo comigo e a conquista do propósito da vida. Ok, mas não basta. Em certo ponto você não pode. Bom, isso é posteriormente. Quando chega a Kabbalah, ele ouve que deve haver se conectar com outros, pelo menos alcançar 10 pontos que estão conectados juntos num ponto. E quando se conectam, na mínima medida, nos 10 pontos, se eles se conectam assim, tais pessoas, e nos 10 desejos para com o Criador juntos, a fim de descobrir o Criador, então este é o ponto chamado início da alma, que todos, a fim de se conectar com o Criador, vão e anulam seu ego a fim de se conectar com outros pontos. Todos escolhem do seu coração seu próprio ponto e se conectam a outros pontos. Então, eles constroem o início do Kli, da alma. O primeiro ponto da alma é o ponto que consiste de Yud, como aprendemos na parte Tetvav, 16 do texto. Eu pergunto sobre o estado onde o ponto no coração começa a entrar na sabedoria cabalística e vê que tem que conectar mais pontos. O que leva o ponto no coração a começar a conectar com o resto dos pontos? Desculpe, Tetvav é 15.
E este é um anseio de alcançar o Criador, porque você não tem escolha. Eu quero me conectar com alguém? Não. Eu quero amar alguém? Óbvio que não. Mas não tem escolha. Eu vou, estou incluído na sociedade e nós fazemos a dispersão dos rumores entre nós, estabelecemos o exemplo para a conexão, etc. E tudo isso, todos nós juntos, estamos tentando alcançar um desejo, visar o Criador, a fim de receber força e a luz que reforma, que vai conectar nossos pontos juntos num só. E deste ponto em diante, começamos a descascar uma nova realidade. E todo momento trabalhamos só na conexão. E a nossa conexão cresce na intensidade da força do ego, que deve crescer constantemente. Desta forma, uma nova forma que são reveladas a nós cada vez mais na conexão, até alcançarmos a revelação do mundo e outro mundo e tudo mais. Sim? Então, como a pessoa traz o ponto no coração a conectar quando vem do coração que não quer se conectar? Eu não entendo o que significa escolher, não escolher. Nós trabalhamos somente com respeito ou para com a luz que reforma. Mas eu tenho que trazer esta luz que reforma a deficiência. Para influenciar a deficiência é que eu quero conectar com outros pontos. Então, a nossa inclinação para com o Criador, e não nada demais além do Criador, chama-se ponto no coração. Eu e mais 9 pessoas, todos nós juntos, viemos e queremos conectar nossa inclinação para o Criador. Estamos prontos a conectar, a fim de revelar nosso Cli a você, para te dar satisfação, de modo que você seja capaz de revelar em nós. E todo o resto, além do ponto no coração, não levamos em consideração. Nós levamos como algo que é uma necessidade. Pronto. É isso, ok? Ótimo, sim? Rav, nós estamos envolvidos no amor dos amigos, conexão, a fim de compreender o que temos que compreender. E eu tenho uma sensação, posso estar errado, eu sinto que nós achamos que devemos ter êxito, mas nós estamos preparados para o fato que a falência é o sucesso. Como publicamos isso? Aqui eu não sei o que dizer. Sobre a disseminação, vamos falar outra vez. Não tem a ver com os pontos de conexão. Temos que abrir o tópico. Sim, fale, por favor. Rav, para dizer que não há outro além dele, precisamos de fé, certo? E na Kabbalah, fé significa que eu, na verdade, sinto isso. Ok, também precisamos dizer que não há outro além dele, a todo momento, sem ter fé, certo? Não, temos que saber o que temos que alcançar. Nós temos que saber o que temos que alcançar. Um estado onde nós determinaremos que não há outro além dele. Que o mundo inteiro, eu posso dizer que o Criador se veste e determina todos os estados do mundo, e o mundo inteiro sem isso realmente nem existe. Digamos que existe, mas sem o poder da emoção. Por enquanto, não importa quantas vezes você ouve isso,
eu vi isso de você, você não pode dizer, não há outro além dele. Eu não sinto isso. Então, isso significa que eu não posso dizer, certo? Não, você pode dizer, não pode dizer porque não descobriu ainda. Você não está desconectado disso. Você quer descobrir esta lei na natureza, chamada na natureza, que só existe uma lei, e além desta força não há mais nada. Há esta força que opera em diferentes formas da realidade. Pronto. É só que existe. Pode pensar que é algo místico, como diferentes forças. E a propósito, quanto mais desenvolvemos, mais descobrimos que todas as diferentes forças, passo a passo, nos leva a uma única força. E também na física, química, biologia, zoologia, não importa que forma, em qual nível, no nível de átomos, células, seja o que for, não importa. Também no nível da psicologia, materiais, há uma força trabalhando. É isso que a Kabbalah diz. E não há problema em relação a isso. Só que além de descobrir da ciência, digamos, este fenômeno, e nós começamos a compreender, imaginar, calcular que existe uma força operando em todas as regras, e todas as regras estão interconectadas, é só que nós ainda não alcançamos esta forma integral de olhar as coisas para ver que tudo está interconectado de tal forma que só essa única força agindo. Então a Kabbalah diz, vamos abordar e descobrir esta lei, vamos descobrir esta força. E esta lei chama-se, veja, simples, aqui Israel, o Criador é seu Deus, o Criador é um, ou seja, existe o Havaiá, que é toda a criação, dividido em 4 partes, 4 medidas, e aí há uma força operando. Eu estou perguntando, por enquanto, antes de ter a verdadeira fé, realização, eu quero e tenho que dizer que em todos os estados isso é do Criador. Que sem sentir isso, o que significa dizer isso sem sentir isso? Não há outro além dele. Eu, na verdade, não estou dizendo se eu não tenho a sensação disso. Você lê livros e você tenta entrar em tudo que eles dizem, a fim de entender o que os cabalistas escrevem. E contra isso, você desperta a luz que reforma de acordo com o item 155 da introdução ao texto. É isso. Agora, temos que... Muito obrigado a todos. Estão convidados para continuar assistindo no Svivat Tová. Ok. Mensagem para concluir, de conclusão. Precisamos de você. Uma conferência com o Rav, o Dr. Michael Leitman, vai ocorrer amanhã, sexta, 8 de abril, 8 da manhã, no Kabbalah em Petah Tikva. Obrigado, bom dia, boa noite. אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.
אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה, אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן, אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.